Gente, presta muita atenção nesse vídeo porque eu vou falar da relação entre mãe e filha, não importa o sexo, tá? Porque eu tô percebendo um padrão muito forte nos meus atendimentos, principalmente, que é essa dificuldade no relacionamento entre mães e filhos. Para embasar tudo que eu vou trazer aqui, eu vou me dirigir pela teoria da Margaret Marley, que ela vai falar sobre a simbiose que acontece no processo de formação da criança, tá? O que significa o termo simbiose? Um indivíduo dentro do outro, que é justamente essa questão da gestação, né? Onde a mãe gera um ser dentro dela. Então ali cria-se um senso de unicidade. Daí o que acontece? Quando essa criança nasce, ela é completamente dependente da mãe, ela depende dos cuidados da mãe para sobreviver. O grande problema se dá quando a mãe acredita que depende daquele filho também. E aí vira quase que uma relação de codependência. A grande questão é que esse processo simbiótico, ele dura um curto espaço de tempo em sua perspectiva saudável. Quando isso é prolongado, o que acontece? A mãe, que experimenta aquele senso de unicidade, ela cola no filho. E por que ela cola no filho, gente? Porque esse período gestacional, ele vai trazer memórias da sua criança lá com a sua mãe. Então a sensação de unicidade é a mesma, só que agora a mãe ela tá do outro lado. Então ela é aquela que se entrega completamente, é aquela que vai oferecer e vai transbordar todo o seu amor. E a grande questão é quando a mãe se apega nessa sensação e ela impede que o filho crie um senso de individualidade, um senso de autonomia. E por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque tem muitas mães, e é esse o padrão que eu tô percebendo, que entram nesse processo de autoconhecimento, nessa busca de respostas, e elas começam a criar muitas resistências no sentido de não querer que o filho passe por dores, passe por frustrações, enfim, não querer que o filho se machuque. E o grande problema disso, gente, é que ela faz esse movimento de colar do filho, querer que o filho seja criado numa bolha, né, de proteção, para evitar com que esse filho sinta talvez tudo que ela sentiu. E qual que é o grande trabalho que deve ser feito aqui, gente? É um trabalho de psicoeducação, um trabalho de inteligência emocional e não invalidar aquilo que os filhos sentem, por mais que seja dor, por mais que seja raiva, por mais que seja frustração de não conseguir aquilo que ele quer naquele momento. Mas um trabalho de conversar com aquele filho, olha filho, nem sempre as coisas vão ser como a gente quer. Eu entendo o seu sentimento, eu sinto muito por isso também. É esse trabalho de apresentar a vida e esses altos e baixos que a gente tem como algo normal. Qual que é a grande função dos pais? Não só a mãe, mas também como a função principalmente do pai. É estabelecer regras. E isso a gente tem uma dificuldade enorme de entender quando nós somos crianças. Porque a criança, ela tem um senso de egocentrismo. Como ela é completamente dependente da mãe, principalmente nesses primeiros momentos de vida, ela entende que tudo é para ela, que essa mãe está a serviço dela. E ela vai criando essa dependência. Mas à medida que a criança vai se desenvolvendo, ela precisa entrar em contato com essas frustrações naturais, com essas regras que são delimitadas pelos pais. Porque se ela não cria, e aqui eu vou chamar de anticorpos, se ela não cria esses anticorpos, ela vai achar que a vida é linda, maravilhosa o tempo todo. Ela vai crescer com uma baixa tolerância à frustração e ela não vai ter força nenhuma para criar sua própria identidade, para criar autonomia, para criar alguma coisa na vida. Porque a sua identidade foi sufocada, né? O seu processo de aprendizado foi sufocado nessa bolha de proteção. A gente tem que entender que a vida não é esse mar cor-de-rosa, né? Que a gente não tem as coisas que a gente quer o tempo todo, no momento que a gente quer. Enfim, não é desse jeito. E aqui, gente, eu quero trazer um exemplo para vocês que ficou muito famoso na internet, inclusive, de uma médica que decidiu excluir as contas da filha das redes sociais, que juntas já davam quase mais de 2 milhões de pessoas ali. E essa médica, ela vai dizer o seguinte, eu vou ler só um trechinho da matéria para vocês entenderem, porque eu achei fantástica essa colocação que ela teve aqui.
Ela diz o seguinte: turminha tinha, eu vou escrever aqui porque recebi muitos directs de seguidores da Nina querendo saber o que aconteceu por ela ter sumido. Eu decidi apagar a conta do TikTok e do Instagram dela. Chata, eu sei, mas a nossa função como mãe não é ser a amiguinha de vocês. Isso vocês só vão entender em retrospectiva. Bom, gente, eu vou ler só esse trecho que pra mim é o mais importante. O que ela traz aqui? A noção de hierarquia. Mãe e filho não servem para ser amigos. Quando a mãe, ela se iguala ao filho ou à filha nessa posição de amigo, nessa questão de igualdade, ela perde completamente o respeito que aquele filho tem por ela, porque ela precisa estar aqui, ó, oferecendo suporte, oferecendo apoio, estabelecendo regras. Ela precisa ser a base. Quando ela vem querer ser amiga do filho ou da filha, ela perde a sua autoridade. E aqui, gente, eu não tô falando de negligenciar necessidades e nem de abusar da sua autoridade, como acontece em outros casos extremos. Mas é ser firme nas suas decisões, é saber que ali é você quem estabelece o que é melhor naquele momento para o filho. E qual que é a função do filho posteriormente? Quebrar regras. Porque um filho ele só cresce realmente quando ele consegue sair desse espaço limitado de obedecer os pais, e aqui já é numa fase adulta, tá, gente? Já é numa fase de maturidade. Quando o filho realmente começa a criar autonomia e bancar a si mesmo. O papel dele é quebrar essas limitações que foram impostas. Por isso que para a gente ter sucesso, a gente tem que fazer esse caminho reverso, de enfrentar os nossos maiores medos. Mas que isso é natural, entende, gente? Você pode ser a melhor mãe do mundo, mas você nunca vai conseguir ser perfeita. E nem deve ser. Você só precisa fazer o seu papel, de estabelecer os limites certos e, na medida do possível, se tornar cada vez mais desnecessária, para que esse filho crie uma independência e uma autonomia. Não pode fazer esse movimento aqui, né? É cada vez mais esse movimento aqui. O filho se vira e ele vai caminhando sozinho, na medida do possível. Quando a mãe começa a se desgastar, fazer tudo pelo filho, né? Criar ele nessa bolha, para impedir que ele passe por frustrações, por momentos difíceis. Olha, gente, isso não existe, tá? Isso é ilusão. O filho, nessa realidade, ele começa, no seu senso de egocentrismo, a entender cada vez mais que ele é o dono da mãe. Principalmente, gente, quando acontece aquela desordem, que é o que Bert Hellinger sempre traz, do casal esquecer a importância da relação. Esquecer que é a relação que veio primeiro e que isso não pode ser deixado a segundo plano. Porque qual que é o papel do pai nessa natureza aqui? É mostrar para a criança que ela não é a dona da mãe. É cortar esse cordão umbilical e é pegar essa criança na mão e mostrar para ela um universo de possibilidades. É o pai que vai tirar a criança dessa esfera protetora e limitada, que é a esfera feminina, a esfera materna, para apresentar um mundo de novas experiências. Então os dois têm um papel fundamental para o filho. Nessa teoria da Margaret Marley, ela fala que quando há traumas instalados nesses primeiros momentos de vida, nessa relação, a pessoa tende a regressar à sua identidade psíquica àquele tempo. E ela vai dizer, aliás, que o transtorno de personalidade narcísica, ele nasce por esse senso de egocentrismo da criança, de querer tudo para ela, de achar que tudo é ela. Então, o narcisista, ele está preso num trauma muito precoce infantil, onde ele acredita que é os outros que precisam atender às suas demandas. Tá certo, gente? Vocês estão entendendo o quão complexo é isso? E que, na verdade, as relações só vão se reproduzindo de uma maneira inconsciente? E que o nosso trabalho é cada vez mais olhar para nós mesmos, para as nossas próprias responsabilidades sobre essas dores que foram instaladas lá, principalmente no nosso processo primário, lá nas primeiras momentos da nossa infância, para não transferir, para não projetar essa dificuldade para frente e criar inconscientemente o mesmo cenário. Ok? Então esse é o meu recado, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido. Um grande beijo